pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal, Gabriel Reis, vídeos semanais. Não é o nome do canal, tá? O nome do canal é só Gabriel Reis. Eu coloquei vídeos semanais pra ficar engraçado. Primeiro vídeo do canal, deixa um like, comentário, assina o sininho aí, clica no sininho para receber as notificações do canal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, a censura da pornografia no Japão. Você sabe quando você clica lá, que tá naquela mãozinha nervosa, principalmente quem gosta de hentai, de eti, vai ver um hentaizinho lá, você clica e na hora daquela ato libidinoso, você vê aquele mosaico, aquela coisinha tampando a genitália. Você não vê nada, parece um quadro do Picasso. Aqueles quadros de arte moderna lá que você não consegue entender porcaria nenhuma. Só aquele monte de quadrado. Tá, vamos explicar como é que tudo começou, a questão da censura da pornografia. Só que, para começar, a gente tem que falar da era Meiji. Essas questões não é falta de respeito. Mas as questões de era do Japão, olha que eu gosto bastante da cultura japonesa. Essas questões de era do Japão, Meiji, Daishi, sei lá, 500 mil era. Tá, a era Meiji do Japão foi a era que o Japão mais prosperou. Modernização, tudo foi crescente, absurdo. E mais precisamente ela durou em torno de 1867 a 1912. Essa questão da era Meiji. E durante essa era Meiji, o Japão ele passou por um processo de modernização muito grande. E foi quando ele se consolidou um país de primeiro mundo. Que é o que ele é hoje, tem um dos maiores PIBs do mundo e tudo mais, que é um monte de joeira. E nessa época, mais precisamente aí em 1868, o Japão ele tinha uma questão de sexualidade, uma questão de moralidade sexual muito baixa. Eles não se importavam com nudez, não se importavam com essas questões eróticas, não se importava. Isso era bem comum pro japonês em si. Eles não tinham um senso de moralidade. E mais ou menos em 1907, na era Meiji, um imperador ele promoveu, né, lançou um artigo que é o número 175 do Código Penal, que proibia a venda e distribuição de materiais obscenos, que estavam sujeitos a multas e a prisão. Por causa disso, foi interpretado, por causa disso, né, muitos autores reduziram a questão da produção e de tudo mais, ficou bem escassa essa questão de mangá, de tudo mais. Foi interpretado que as genitálias humanas e pelos pubianos eram considerados obscenos, que levou a muita gente reduzir a questão da produção, que foi uma coisa que eu disse anteriormente. Hoje em dia tem um eti, né? Um eti que em japonês é um termo obsceno, que quer dizer relação sexual ou amostra de sexualidade, onde a maior parte das vezes só mostra seio, não mostra parte genital, tal, mas tem toda aquela conotação sexual, só que eles não chegam a consumar o ato sexual em fato. E visto isso, quando ele tentou a questão da modernização, tal, aí antes da Guerra Mundial, a censura era muito maior, proibia até mesmo nudez, ficou bem rígido mesmo por causa desse artigo. Só que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, né, jogou as duas bombas lá nucleares no Japão, acabou com o Japão se rendeu, só levou no boga. E os Estados Unidos aboliu todas as formas de censura e liberdade dentro do país. Aquela questão de controle de liberdade de expressão que tinha. É uma coisa bem parecida com a questão da ditadura que teve aqui, que você não podia falar o que você queria, essas questões de controle de liberdade de expressão. Porém, o artigo 175, que é o que proibia essa questão dos atos obscenos, ele foi mantido intacto. Ele continuou da forma que ele era antes. E continuou a proibir qualquer demonstração, exibição explícita de partes íntimas. No final do século XX, quase virando aí o século, diversas obras eróticas, incluindo animações, começaram a aparecer e se popularizar. Foi onde começou a surgir os hentais, os etis, esses animes mais sensuais.
que são bem famosos aqui, até mesmo no ocidente. Eu vou colocar algumas imagens aí pra vocês verem de uns animes etis. É lógico que vai estar censurado, não vai ser imagem muito erótica. High School DxD, High School of the Dead, entre outros. Seiko no Quasar. Apesar que eu gosto muito de anime, mas às vezes eu não lembro o nome de todos. Não lembro o nome dos que eu vi. Tá. E eles acabaram descobrindo umas formas de burlar a questão das censuras. Os japoneses não são proibidos de desenhar histórias eróticas sem censura. Eles são proibidos de vender dentro do Japão. Você pode produzir, mas não pode vender. E quem que vai querer produzir uma coisa para tomar prejuízo? Não ganhar nada. É igual a empresa. Você vai montar alguma coisa para tomar prejuízo? Por isso, nos anos 2000, mais ou menos, já começou a ser bastante comum a venda de obras japonesas censuradas, principalmente para o Ocidente, e cada vez mais comum o Ocidente. O Ocidente, ele consome muito material oriental, principalmente japonês, animes, séries, doramas, essas doramas coreanos, essas coisas. Nossa, mas eu tô suando pra calor pra caralho. E cada vez foi ficando mais comum, porque é um mercado que gera bastante lucro. Por quê? Porque você está fugindo da sua realidade. Você pode ver Sword Art Online lá, tá? Você está fugindo da sua realidade. É uma forma de você escapar da realidade, desestressar e tudo mais. E os japoneses, eles inventaram algumas formas de burlar essa questão da censura. No final dos anos 80, eles começaram a usar os tentáculos. Vou colocar uma imagem para vocês verem. É lógico, censurado, coisa horrível. Começaram a usar os tentáculos. E o governo, ele só podia proibir humanos, ele não podia proibir criaturas não humanas, tipo duende, essas caralho a quatro aí, o que eles inventaram. Não podia proibir isso. Até o final dos anos 90. Só que aí no final dos anos 90 era proibido desenhar pelos pubianos. E aí foi onde os autores começaram a desenhar a garota jovem, né? Adolescente, essas coisas, que não tinham pelos pubianos. E assim começou a surgir o termo lolicon e shotacon. Eu não sei explicar certinho, mas é mais ou menos assim. O lolicon, vocês já viram algum anime que tem aquela questão de complexo de irmã? Ou aquele anime onde eles falam kawaii, pô, a menina é fofinha, que é sempre uma loira, sei lá, de cabelo branco, que usa aquelas Maria Chiquinha. A câmera parou de filmar do nada. E é sempre um cara mais velho, essas coisas. Então, e aí eles inventaram essa questão desses termos. E acabaram com os japoneses, acabaram se acostumando com a questão da censura. E pararam de reclamar disso. Existem alguns especialistas lá no Japão que falavam que isso daí era a mesma forma que os filmes eróticos usavam, eróticos, não pornográficos no ocidente, não mostravam a genitália, tal, por uma questão que eles falavam arte e tudo mais. E acabava que não via questão de genitália mesmo, e japonês é tarado, a maior parte. Não é ofensa, só tô falando questão dos animes. Eti, essas coisas. E apesar dessa questão da lei da censura, o Japão hoje, ele é o país que mais fatura e o maior produtor de conteúdo pornográfico do mundo. Ele fatura em torno de 20 bilhões de dólares. É muita grana. Ele fatura até mesmo mais que os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, que fatura aproximadamente 12 bilhões de dólares com pornografia. Você entrou no Xvideos? Xvideos é americano. Caralho! RedTube! E acabou que é bem confuso, né? Mas é igual, o mercado ocidental, ele compra bastante essas questões, isso do oriental, né? Compra bastante e acaba que populariza aqui dinheiro no bolso dos japoneses, pô. E acaba que foi o seguinte, muitos dos animes, mesmo na época que era censurado no Japão, eles produziam lá e vendiam tudo isso aqui pro ocidente. Estados Unidos, Brasil, eles vendiam pro ocidente essa questão dos rentais. Então acabava que o mercado era bem lucrativo, porque o japonês não se importava com a censura. E aqui fora que a gente se importa com a censura, eles acabavam vendendo pra cá sem censura. E fora que na internet, tudo tá na internet. Acabava que se o japonês quisesse, ele não precisava nem comprar. Ele conseguia entrar em algum outro site americano, alguma coisa, que tinha o trem sem censura. A internet é uma praga. Colocou uma vez, é impossível apagar. Porque uma pessoa compartilha. Tô suando, que calor! É a mesma coisa que aconteceu agora com o Crunchyroll, que derrubou os sites de animes. Muitos sites grandes. Ele pegou o que tinha de os animes, principalmente que ele tem os direitos para transmitir aqui no Brasil, e saiu metendo a faca nesse site de anime tudo. Meteu a faca por causa disso, os direitos é dele.
Eu não vou entrar em método de ninguém, não escolho lado, eu assisto anime mesmo. Em tudo quanto é lugar onde estiver disponível eu tô assistindo, ou Crunchyroll, ou site de anime pirata. Os sites de animes piratas ajudaram bastante a popularizar anime, os próprios hentais, é óbvio. E acaba que essas mãozinhas nervosas do ocidente, do oriente, compra hentai e pornografia igual louco. O vídeo está muito longo, ele vai chegar aqui agora ao fim. Toda semana vai ter um vídeo novo, provavelmente de quarta a sexta ou sábado. Toda vez falando de alguma coisa nova, conteúdo bem aleatório, vai ter coisa geek, jogo, gameplay, coisa de anime, de filme, DC vs Marvel. É um canal assim bem descontraído, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho aí, ó, aí embaixo, aí nesse sininho mesmo, pra você receber as notificações de vídeo. Se você puder, compartilha com os amigos e comenta aí embaixo sugestões para os próximos vídeos. Eu vou deixar aqui agora no final as minhas redes sociais, né, redes sociais, porque é só o Instagram, que aí vocês podem seguir lá e mandar sugestões também pelo Instagram. E eu fico postando as coisas meio idiotas no Instagram também. Até mais, fui, até o próximo vídeo. E sossega um pouquinho essa mãozinha nervosa aí, hein, rapaz?